Bom dia, muito bom dia. Mais um dia está nascendo e enquanto houver sol, estaremos aqui. Hoje vamos até a Rússia, uma terra marcada por invernos longos e decisões que não podiam ser desperdiçadas. De lá vem o provérbio que diz: quem segue duas lebres não captura nenhuma. Vamos falar sobre isso enquanto houver sol. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma semana. Eu me chamo Daniel Corrêa, sou psicólogo para homens. E este é o podcast Enquanto Houver Sol, onde trago provérbios antigos para falar sobre escolhas modernas. E hoje vou até a Rússia para trazer um ditado que, de alguma forma, acredito que a maioria de nós já ouviu alguma vez. Traz um ensinamento prático, simples. Não é sobre querer menos, é sobre escolher melhor. Quando a gente fala sobre ter diante de nós duas lebres, duas opções, e a gente se vê tentado a não escolher nenhuma, esse tema é bem interessante, com certeza a gente tem bastante a conversar no episódio de hoje. Antes de começar de fato, eu te convido a acompanhar meu trabalho também no Instagram, @DanielCorrêaPsi. Eu estou lá todos os dias, é muito importante para mim conhecer as pessoas por trás dos números que escutam esse podcast. Dito isso, vamos então ao episódio de hoje. Não te falta fôlego, te falta decisão. Existe um tipo de erro que não parece erro. Ele se disfarça de ambição, de vontade de crescer, de desejo de fazer mais, inclusive. Mas na prática, ele se parece mais ou menos com isso. Vários projetos abertos, como abas abertas no seu navegador da internet. Várias ideias iniciadas, muita movimentação, uma sensação de estar criando algo novo e revolucionário, mas na prática, pouco avanço real. Me parece que a gente vive uma época com tantas opções, com tantos caminhos possíveis e cada vez mais estamos nos vendo perdidos no meio deles. E perdidos dentro de nós mesmos ao buscar fazer essas escolhas. Aqui está esse possível erro. Seguir duas lebres ao mesmo tempo não aumenta as chances, não dobra as chances, porque foco dividido é energia diluída. Energia diluída não sustenta os resultados. É muito difícil. Muitas vezes, observando a vida de outras pessoas, seja através das redes sociais ou não, a gente pode ter a sensação de que elas fazem muita coisa ao mesmo tempo e que fazem tudo isso sozinhas, mas a gente não vê os bastidores e acaba se comparando de uma forma até injusta com a gente mesmo. O que a gente entende na vida adulta é que ela cobra uma coisa muito simples de nós, mas muito difícil, que é escolher e sustentar as nossas escolhas. E é difícil porque escolher uma coisa te implica diretamente em abrir mão de outra coisa. E isso incomoda. Como incomoda? Porque toda escolha, a partir disso, carrega uma pequena perda. A perda daquilo que poderia ser, e não foi, e não será mais. O que muitos homens não percebem é que não escolher também é uma escolha. E a isso nós podemos dar o nome de procrastinação. Sei que isso não acontece somente com os homens, mas acabo falando com os homens de uma forma mais particular, até por acompanhá-los mais frequentemente na terapia. Mas é a partir disso que a gente consegue entender por que procrastinar gera tanta culpa. Por que você se culpa tanto por procrastinar? Porque escolher não fazer, ele traz um alívio momentâneo. É aquele alívio de sentir que você está cansado, que você não consegue dar 100% nesse momento, mas mais tarde isso volta cobrando um preço mais alto e aí vem essa sensação de culpa. A culpa e a procrastinação estão diretamente ligadas exatamente por essa necessidade de escolher e pela ausência da escolha. De uma forma ou de outra você sabe que você precisa tomar uma decisão. E aí você pode se perguntar, ok, mas qual que é a diferença entre as pessoas que chegam longe e aquelas que acabam ficando paradas no meio do caminho? O homem que chega mais longe não é aquele que tenta tudo
mas é aquele que entende que o importante é sustentar algo por tempo suficiente, nem de mais, nem de menos. Ele entende que consistência supera a intensidade. Uma ideia nova, quando chega, ela gera em nós realmente uma animação, uma alegria, uma euforia até algumas vezes. E é interessante usar essa energia ou buscar equilibrar essa energia para que ela não dure tão alto, mas que ela dure mais longe. E a consistência a partir disso vale muito mais que a intensidade. Quem chega longe entende que profundidade supera a variedade. A gente gosta de fazer coisas diferentes, isso gera aquela intensidade inicial que eu disse antes, mas a grande verdade é que para você conseguir chegar longe de fato, você precisa ir mais fundo. Então, quando você começa um projeto e ele começa a dar certo, não é hora ainda de começar uma outra coisa ou de olhar para outra direção. Talvez esse seja o momento de olhar mais fundo. E quem chega longe também entende que direção supera velocidade. Isso significa estar no caminho, entender qual que é a direção correta e seguir por ali, com menos ansiedade, com menos euforia. E aqui eu entendo que cada vez mais as pessoas se cobram para demonstrar resultados, ou até mesmo aquela fantasia de que a gente precisa ser produtivo em tudo e em todo lugar. Acabo observando isso em relação aos hobbies, por exemplo. Colocar um tênis e correr na rua, que poderia basicamente ser uma atividade boa para a saúde, acaba se tornando um meio de comparação entre as pessoas, a ponto de elas burlarem o aplicativo que mostra o quanto elas correram para mostrar para o outro que na verdade o outro nem se importa, você está correndo mais ou menos. Mas isso pode gerar em você a sensação de que você está bem e que você está sendo produtivo. Nem sempre é sobre isso. Quando a gente faz uma escolha e a gente entende a direção correta, a gente vê a luz no fim do túnel e a gente não se assusta com isso ou não se torna ansioso por isso. Aos poucos, a pessoa começa a colher consistência, profundidade, direção. Esse é o caminho. Quem segue duas lebres não captura nenhuma. Talvez esse provérbio seja então um convite muito simples para cada um de nós hoje. Se você está correndo atrás de muita coisa ao mesmo tempo, e aqui eu te convido a realmente fazer uma pausa, assim que terminar o episódio, pensar sobre isso. Pare por um instante e se pergunte qual é a sua lebre. Busque responder isso de forma bastante honesta, porque quem tenta capturar duas lebres geralmente volta de mãos vazias. Eu me chamo Daniel Corrêa, muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Estou aqui todas as semanas, sempre às segundas-feiras, mas você pode acompanhar também os episódios anteriores aqui no arquivo. Muito obrigado novamente por ter me ouvido até aqui, é um grande prazer ter você comigo. Um forte abraço e até breve.